Oi, oi, boa tarde. A gente entra hoje no nosso quarto dia da Maratona TEA. É sábado, minha gente, dia 4 de abril. A gente termina aí essa semana tão importante de discussão sobre autismo, mas não paramos por aqui. Hoje eu estou recebendo, ela não é só minha amiga, ela é extremamente competente, faz vocês entenderem direitinho os principais pontos importantes para a inclusão. Minha amiga Mariana Lopes, a famosa Mamari Lopes. Tudo bom, Mari? Olá, Ju, tudo ótimo. E você, como é que vai? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Esperando o que a gente está esperando hoje? Conta aí para o nosso público. A live de Jorge Mateus. Mamari é doutoranda em saúde, em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. É a diretora pedagógica do Grupo Alto Relevo, que trabalha com inclusão aí, né, em grande parte da Bahia e do país. Também pedagoga, e eu acho que eu falei tudo certo, não falei, Mamari? Alô! Coisa boa. E aí, desde da nossa Constituição de 1988, nós somos um país que temos aí direitos e deveres, e dentre os nossos direitos estão a inclusão. A inclusão social, a inclusão escolar e a inclusão em todos os âmbitos de pessoas que tenham qualquer tipo de necessidades especiais nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que se a gente comparar a nossa realidade de hoje com a nossa realidade dos anos 80, parece que a gente não andou tanto tempo, né? E eu acho que muito por conta da dificuldade das pessoas de compreenderem o que realmente é inclusão. E aí eu queria, Mamari, que você começasse definindo pra gente o que é essa tão falada inclusão. Bom, na verdade, boa tarde a galera aqui que está assistindo, né? Então, sobre essa questão da inclusão escolar, que a gente vem discutindo já desde 1988, né, na Constituição, que muitas vezes, inclusive, as pessoas falam que é algo novo, né? E a gente para analisar que já vinha de algum tempo uma discussão relacionada a isso. Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente fala assim, pensando de uma maneira geral, que é justamente essa questão da participação plena de todos os alunos, né? Em relação à questão da escola, em relação à questão educacional, não somente dentro da sala de aula, né? Então, quando a gente fala em inclusão escolar, a gente pensa em garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem, a participação, né? Não deixando de contemplar o aluno por conta das suas limitações, né? Então, assim, de forma geral, é você garantir a participação plena dele dentro desse contexto, de todos os alunos, no caso, que já é uma discussão não tão nova, né? Parece que é pouca coisa, mas é muita coisa, né? Porque os relatos que nós temos aí de pacientes, de pais de pessoas que nós acompanhamos, dos próprios professores, da dificuldade enorme em primeiro compreender esse aluno, né? Eu acho que o aluno dentro da escola, e aí depois eu quero ouvir sua opinião, ele é muito rotulado,
Então, assim, Sim. se o aluno tem autismo, se o aluno tem síndrome de Down, se o aluno tem PC, tem uma pastinha de atividades para ele, ele é contabilizado como um número numa sala de aula, que existem outras crianças sem diagnóstico, com muitos outros quadros em que vão ter também dificuldades no processo de aprendizado. E a gente sabe que o lugar de aprender é na escola, independente do diagnóstico ou da ausência do diagnóstico que o sujeito tenha, né? Então, eu acho que muitas vezes nós temos esse discurso aí vindo da escola de que não é possível, por conta do diagnóstico, um processo de aprendizagem pelo nosso aluno. O que é que você acha sobre isso? Na verdade, existe muito essa questão do rótulo, né? Então, assim, existe uma angústia muito grande por conta da família e também dos professores de tentar achar um nome para aquele conjunto de características que aquele aluno está apresentando. E o que nos preocupa muito é a questão, assim, de eu só posso fazer algo quando eu souber o nome disso aqui. Né? Então, a gente tem tentado desconstruir muito isso. Independente do diagnóstico que o aluno apresente, se ele já tem ou não, a gente tem que focar no aluno, a gente tem que conhecer as características do nosso aluno, tanto as potencialidades, habilidades, como as dificuldades. Né? Então, essa questão do rótulo é algo que é preocupante, porque a gente fica querendo colocar sempre nas caixinhas, como se houvessem práticas direcionadas específicas. Então, assim, um exemplo prático. Eu escrevi durante alguns anos para umas revistas de inclusão de banca, né? Não eram científicas nem acadêmicas. Mas, assim, me pediam para fazer assim, Mari, você pode fazer atividade para autista? Você pode fazer uma atividade para deficiente intelectual? E não existe isso, né? São práticas escolares e a gente tem que, na verdade, respeitar as diversas formas de aprendizagem do nosso alunado. Né? Então, eu acho que é muito preocupante essa questão do rótulo. Só uma observação, não estou dizendo que, não estou banalizando o diagnóstico. Eu só acho que dentro da escola o diagnóstico não pode ser limitante para uma prática inclusiva, entende? Até porque eu falo muito isso com as minhas escolas. Eu e a Mari, a gente dá capacitação para escolas tanto públicas quanto privadas em relação à inclusão, né, para que a gente possa discutir exatamente como fazer. Eu entendo o discurso de que a escola não sabe como fazer, apesar de também ter a plena certeza de que a gente não tem mais tempo para isso, né? A gente está falando de uma prática dos anos 80, não dá para a escola usar o argumento de que não está preparada. Ao mesmo tempo em que nós estamos com uma família aí muito mais empoderada, né? A família hoje com certeza tem a completa noção de que o lugar de aprendizagem é o espaço escolar e que eles não vão aceitar mais, né, qualquer tipo de desculpa nesse processo. E é claro que isso não envolve só uma escola preparada, não envolve uma modificação de um perfil de uma escola para que ela esteja preparada, mas envolve também um perfil social de pessoas mais preparadas para aceitar esses sujeitos em todos os ambientes, né? Sem pena, sem a ideia do assistencialismo, de que eles precisam que alguém faça por eles, que eles precisam sempre de ter alguém ali. A gente também vai falar daqui a pouco sobre a questão do AT, né, da família achar que o AT é solução para tudo e esse AT vai entrar e ele não é solução para tudo, ele é um suporte, faz parte da engrenagem da questão da inclusão, né? E eu acho que é uma coisa importante da gente discutir, não é uma coisa que a escola vai fazer sozinha. É necessária uma família engajada, é necessária uma sociedade consciente, é necessária uma escola preparada. Na verdade, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Uma questão da importância da rede de apoio, né? E todo mundo envolvido no processo, né? Então, seja os profissionais da escola, seja a comunidade escolar que a gente chama, né? A família, o entorno da escola, a comunidade, e todos os profissionais que estão dentro e os profissionais que estão fora também, porém são da área, né? Então, assim, a gente tem discutido muito sobre a importância dessa rede de apoio e principalmente a articulação entre elas, né? Então, assim, a gente tem comentado bastante, você, por exemplo, da área de fono, eu da área de educação, né? A gente tem feito trabalhos, né, dentro da mesma temática, só que cada um com seu saber a gente consegue contribuir. E dessa forma a gente alinha com a família, que como você falou, cada vez mais está empoderada, né? Durante muitos anos a família enxergava a educação como um favor, né? Via a inclusão como um favor que as escolas faziam. E assim, ainda existe isso, mas eu acho que o cenário tem mudado um pouco, né? Então assim, inclusão não é um favor, é um direito. Né? Então, assim, era muito comum de eu ouvir assim, Ju. Mas eu não vou solicitar isso da escola porque eles já aceitaram o meu filho. Mas já aceitaram como se fosse muita coisa. Por uma questão mesmo, né, de que a gente viveu durante tanto tempo em relação a isso. Mas eu tenho acreditado muito na mudança, na transformação, por conta disso, né? Desse empoderamento das famílias, das próprias pessoas com deficiência, nunca estiveram tão ativos nas lutas, né, em relação a essa questão. Então, eu acho que é bem por aí, a importância da rede de apoio junto com as articulações. Eu também acho que a gente está nesse caminho. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de fazer certo como a gente está agora.
Sim. A gente passou por muitas fases a inclusão. Já tive momentos em que a escola não me queria dentro da escola, e eu tô falando a mim enquanto profissional de saúde, né? Para marcar uma visita numa escola, nossa, era muita desculpa que vinha da escola. E eu já enxergo um momento diferente, que essa escola exige ali a nossa presença, mesmo que às vezes da forma inadequada, né? Ou para a gente fazer por eles, ou para a gente dar solução para coisas que não tem receita de bolo. É importante que a gente saiba disso. Não há uma prática inclusiva que seja uma receita de bolo. A gente tem que fazer as nossas práticas dentro do conceito de inclusão e dentro das possibilidades de cada escola e de cada aluno. Claro. Mas perceba um movimento diferente dessa escola querer os profissionais lá dentro, querer ouvir a gente, querer construir junto com a gente. E eu acho que isso é um momento importante para a gente se aproveitar, né? Com certeza. Eu acho que é importantíssimo isso que você falou. Por exemplo, vocês, enquanto profissionais de saúde, estão dentro das nossas escolas e a gente tem aceitado isso melhor. E, assim, o que é mais interessante da sua fala é que, assim, talvez não da forma mais adequada, mas já estão aqui. Né? Que eu faço sempre essa comparação com os acompanhantes, profissionais de apoio. A gente não está da maneira correta, mas a gente começou. Né? Então, a ideia agora é a gente ir corrigindo, errando e acertando para que a gente consiga efetivar. Eu acho que na inclusão ela é mais ou menos por aí, porque a gente está falando de seres humanos e de pessoas completamente diferentes uma do outro. E a educação é isso. Né? A questão da diversidade, de diversas formas. Então, eu acho que a gente tá... Eu sempre costumo dizer que quando alguém fala assim, faça aí um cenário da inclusão na Bahia. Eu dei uma entrevista na Globo FM terça-feira e eu falei justamente isso. Eu acho que a gente está em processo de construção agora. Né? Assim, não é que começou a construção, mas a gente está no caminho. E eu acho que, assim, com diálogos, com informações, com trocas, compartilhamento, principalmente de práticas assertivas, né? Que é o que minha orientadora, a Nicéia, um beijo para ela se ela estiver me ouvindo, ela fala sempre isso. A gente precisa compartilhar as boas práticas e o que tem dado certo, né? Então, eu acho que essa questão da articulação entre saúde e educação nunca esteve tão próxima, né? Do adequado. E a gente vai ajustando, cada um fazendo sua parte, respeitando o lugar do outro, que é importantíssimo isso, né? Não chegar querendo dizer o que é certo e o que é errado, mas é construir. Então, acho importantíssimo essa troca, realmente. Exatamente, é a troca. Não é, a gente não está na escola para ensinar a fazer, até porque nós também não temos essa resposta. Isso, exatamente. Pensarmos em práticas melhores. Eu acho que a gente também está tendo um novo perfil de professor, né? Um perfil de um professor que não é aquele professor que há 30 anos ensina da mesma forma e não está acostumado a ter o sujeito com deficiência ou com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem dentro da sala de aula. É um professor que já tem visto socialmente, mesmo antes dessa formação para ser professor, né, esse processo acontecendo, né, de uma inclusão social anterior à inclusão escolar. E eu acho que isso facilita também o papel do professor em compreender que o papel dele ali é fazer com que aquele sujeito aprenda dentro das condições de aprendizagem que ele tem, mas sem discutir a aprendizagem. Né? Ah, não, já que ele é autista, ele não vai aprender tal coisa e pronto, eu não tenho mais o que fazer em relação a isso. Já que é como justificativa, tal, né? eu não vou aprender, então eu também me omito e eu não tenho o que fazer com essa criança. Né? Eu acho que esse perfil aí é um perfil que, se não mudou ainda, precisa mudar. Né? Com certeza. Só puxando um gancho, Ju, para o que você falou agora, eu sempre, quem me vê falar várias vezes, sempre vai ouvir eu trazer essa discussão, que é justamente trazer a deficiência, né, o transtorno, como justificativa da não aprendizagem. Isso me preocupa muito, porque eu ouço direto, Mamari, mas ele não aprende porque ele é autista, ou ele não aprende porque ele tem deficiência intelectual, né? Então, assim, vamos repensar sobre essas questões, porque isso envolve uma discussão que é muito anterior à pedagógica, que é o que você está trazendo. Antes da pedagógica e da escolar, a gente tem que pensar um pouco no social. E o que é exatamente isso? É quando a gente começa a pensar na questão do modelo médico, que a gente chama, né? Eu sempre falo sobre isso, e do modelo social, que é como a gente vê a pessoa com deficiência. Então, a gente, quando foca no assistencialismo, foca na deficiência, no transtorno, do que ele não consegue, isso se vira uma justificativa de falar, coitado, ele não aprende porque ele é autista. Ou, coitado, ele não vai ler o livro porque ele é cego, né? E aí, quando a gente pensa no viés social, a gente fala, não, ele não aprende porque a prática não está adequada para ele. Ou ele não está lendo o livro porque o livro não está em braille. Então, assim, são coisas diferentes. O problema está na barreira, o problema está na questão social, da falta de acessibilidade, e não no transtorno. É isso que todo mundo precisa entender. A gente precisa deslocar um pouco que o problema, né, está voltado na pessoa, na deficiência, quando está justamente do outro lado. Porque se a gente promove acessibilidade, promove uma prática adequada, certamente aquele aluno ele vai, né, ele aprende. Ele vai no ritmo dele, mas ele vai. Então, essa justificativa, ela não cabe mais, na verdade, né?
Me traz uma alegria tão grande saber que tem pessoas competentes como você que tem um pensamento muito parecido com o de um grupo grande que está tentando modificar esse perfil aí. É muito bom saber que a gente não está sozinho. E eu acho que agora a gente pode já puxar o gancho, enquanto o pessoal ainda está ali entrando, tal, né? Eu quero puxar o gancho da questão do assistente terapêutico, do assistente em sala de aula, tem diversos nomes de acordo com né, a definição que se usa e o local, mas assim, eu vejo muito uma luta, inclusive incluindo o Ministério Público, a gente já chega lá, né? Sim. O que é direito da escola, o que é direito desses pais e as práticas que não podem ser tomadas de forma nenhuma dentro da escola, mas uma delas está o assistente de sala, né? Então, eu vejo muito um discurso dos pais de que as coisas não estão funcionando porque o assistente não está lá. Sim, mas também a gente tem que olhar o outro lado de muitas escolas, de muitas famílias e muitas crianças que não estão na escola porque o assistente não está lá. Não, você precisa esperar o assistente chegar para que a sua criança possa vir para a sala de aula ou você vai ter que vir junto. Estou trazendo um pacotão de práticas inadmissíveis dentro da escola. E aí tem esse papel de que é a esperança de que esse AT... Vamos primeiro falar das práticas inadequadas, depois a gente entra na questão da importância do AT lá dentro, né? O que você acha sobre isso? Na verdade, tudo isso que você trouxe é muito comum, né? Tem acontecido demais em relação a isso. E assim, para começar a conversa, isso já pode ser considerado crime de cara, porque dentro da legislação, que não é atual, inclusive, ela traz que você não pode negar nem procrastinar matrícula. Ou seja, você não pode dizer, você não vai matricular porque não tem assistente, não tem acompanhante, né? Isso quando é uma iniciativa da escola, por exemplo. Então, isso só para já deixar isso de alerta. Em relação à questão da salvação, eu até brinco que eu vou botar como título do artigo que eu estou escrevendo agora, os profissionais de apoio são a solução da inclusão, só que não. Porque, assim, cria-se uma expectativa muito grande, falar, ufa, chegou a solução dos meus problemas. Uhum. E assim existe, eu falo isso na minha dissertação, inclusive de mestrado, que existe uma terceirização de trabalho aí. Então, chegou a pessoa que vai ser responsável pelo meu aluno, toma que o aluno é teu, né? Então, assim, isso é um dos pontos mais preocupantes hoje em dia. Primeiro porque a legislação, ela é muito vaga e indefinida em relação a esse profissional, né? Seja na lei berenispiana para o autismo, como na lei brasileira de inclusão, que é geral, as duas são indefinidas e vagas. Então, assim, cada escola e cada município faz do jeito que acha melhor, né? E, logicamente, que a maioria vai pela via mais barata. Então, a gente encontra estagiário fazendo essa função, a gente encontra pessoas de ensino médio, a gente encontra pessoas analfabetas, pessoas formadas com pós, então é um público muito diversificado. Então, assim, o que é que tem visto nessas práticas inadequadas? Os profissionais que têm ensino médio estão planejando, levando atividade de casa e aplicando para a criança dentro da sala, por exemplo. Né? Totalmente descontextualizado com o professor que é o responsável pela questão de ensino, planejamento e elaboração pedagógica. Né? Sim. Então, assim, é um tema, Ju, que ele é realmente ainda muito desafiador, ele é polêmico. Sim. Inclusive, dentro da universidade, tem diversas pessoas que defendem papéis diferentes, né? Sim. Então, assim, eu tenho a minha defesa, eu acredito realmente nessa diferenciação, mas tem gente já que defende outra. Então, assim, a gente realmente também está numa fase de construção, de vendo na prática como é que está acontecendo, porque, querendo ou não, é uma função que surgiu recente no ambiente escolar. Sim. Né? Então, assim, e isso traz para a família também algumas confusões, né? Por falta de informação. Então, assim, a família tem uma segurança muito maior quando tem esse profissional, então às vezes só quer levar quando tem também esse profissional, obviamente, né? E às vezes a família, o que é ruim, acaba criando uma relação com esse profissional muito pessoal, né? Então, por exemplo, nos dados da minha pesquisa recente, a mãe avaliou a DI, no caso ruim, porque a DI não quis dar o WhatsApp dela para a mãe, porque quer falar 24 horas. Então, assim, ainda está uma questão de descoberta de qual é a forma adequada de se trabalhar, qual é o perfil, a atuação, né? Que ainda tem promovendo uma série de práticas inadequadas mesmo por conta dessas questões, né? Eu vou responder a pergunta de André Lima Vitória aqui. É obrigatório o assistente? André, isso na lei, como a Mariana já trouxe, é indefinido. O que está na lei é que é necessário que a escola dê para a criança todo o suporte possível para que ele venha a aprender. E o AT é um dos suportes. Isso. Não é o único, não é o exclusivo e não é obrigatório. Mariana depois vai falar mais sobre isso. Da mesma forma que ainda não perguntaram, mas eu já vou deixar claro,
não existe na lei um número máximo de crianças com deficiência dentro de cada sala de aula. Existem orientações do Ministério. Mas eu sempre luto contra isso. Eu acho que o professor tem que estar preparado para lidar com 50 crianças de todos os tipos que elas sejam. 50, eu estou falando que, obviamente, não é o número de crianças que vão estar dentro da sala de aula. Também Sim. há uma definição específica sobre isso. Mas eu ouço muito assim de professor. Não dá para colocar mais do que 2 na minha sala. Com 2 eu já não estou aguentando. Tem 2 autistas na minha sala. Eu falo, quantos Joãos tem lá? Quantas Marias? Quantas Rafaelas? Porque eu não estou entendendo. Porque o número de autistas é limitado e o número de João não é. Eu entendo que isso dificulta e dá mais trabalho para um professor que já tem trabalho. Né? Eu digo assim, desde que o mundo é mundo, a educação não paga bem, e mesmo assim você escolheu ser professor. Né? Não estou querendo tirar os outros problemas que, se a gente entrar nessa discussão, a gente vai passar aqui o fim de semana inteiro discutindo. Mas não é obrigatório, ele não é o salvador da pátria, porque na lei ele não tem que ter a capacitação que ele deveria ter. Né? Deveria ser um AT capacitado, que sabe o que está fazendo, que conhece sobre deficiência, e a realidade não é essa. Não é essa. Que é o merendeiro da escola, não, obviamente, tendo nada contra o merendeiro da escola, mas não é a formação dele, está ajudando uma pessoa. Lógico. Pela falta de conhecimento sobre esse processo da inclusão. Né? Mariana pode falar mais sobre isso enquanto eu vou vendo as outras perguntas aqui, tá bem? Eu fico logo exaltada, falou de inclusão, fico logo doida. Não, e falando desse profissional, então, assim, são várias questões, né, que envolvem a atuação desse profissional. Então, assim, na verdade, uma coisa que vale a pena chamar a atenção é a diferença também, Ju, entre o direito e a necessidade. Né, que envolve um pouco desse obrigatório, como o André estava falando. Qual é a diferença? Nem todas as crianças, público-alvo da educação especial, que a gente chama, né, que entre as deficiências, altas habilidades e o autismo. Então, assim, nem todas as crianças elas vão ter a necessidade de um acompanhante ou de um profissional de apoio, por exemplo. Né? Então, assim, por isso que a gente fala em rede de apoio, serviços de apoio, porque cada um pode precisar de um diferente, não necessariamente de um cuidador, de um acompanhante. Só que, assim, isso vai um alerta também para a família, que, assim, e para gestor, principalmente. Chegou o aluno com deficiência, nem conhece, já fala, eu vou precisar de um profissional de apoio. Mas porque ele tem a deficiência, mas você nem conhece. A gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa levantar essa necessidade de se ter ou não esse profissional. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele é um serviço de apoio, ele pode prejudicar bastante o desenvolvimento e o desempenho escolar desse aluno. Né? Principalmente se ele não tem a formação, né, mínima devida para essa atuação, ou se ele não tem necessidade. Então, eu já vi casos de aluno falar, o que é que você está fazendo aqui do meu lado? Pelo amor de Deus, é a minha sombra, exemplo. Tem própria criança que nega o cuidador porque fala, eu não preciso de você, saia daqui, quando é jovem, por exemplo, e não tem, só precisa de questões mais menores, no caso, né? Da mesma forma que eu também vejo muito, assim, a gente está discutindo sobre um papel que é um papel ainda que está indefinido, mas o tanto que acontece também um abuso da escola, né, de pegar esse profissional para fazer atividades escolares, como se ele fosse o único responsável pela execução do sujeito, como você disse. Então a professora fala, faça aí as atividades, responda por ele, quando na verdade o responsável é o professor. Né? Sim. Eliane diz aqui, todo pedagogo é formado para ensinar os seus educandos, independente aí, né, do que esses educandos sejam e do que eles apresentem. Na verdade, isso é muito teórico, né, Eliane? Eliade Lisboa. É muito teórico, deveria ser assim, mas a gente também precisa pensar o papel dessa faculdade formadora, né? Que não tem matérias relacionadas à aprendizagem, eu falo no sentido do caminho específico de aquisição de linguagem adequado, assim como não tem matéria também responsável por uma inclusão de uma forma mais profunda, de conhecer a deficiência. Sim, mas aí, só para complementar o que você disse, e aí você já pega o gancho, já faz uma fala só, a questão de que, assim, o DSM-5 nos traz o que a gente chama de graus, né? Ele divide o autismo e divide outros transtornos em graus. E essa divisão de graus é exatamente para definir o nível de apoio que o sujeito vai ter. Sim. Isso era para ser um mecanismo facilitador do processo de inclusão. Mas, mais uma vez, mais do que um autismo grau 1, um autismo grau 2, um autismo grau 3, eu tenho um sujeito que tem uma equipe por trás, que tem uma família por trás, e mais do que saber o grau, eu preciso saber quem é esse meu sujeito. Né? Porque é isso, saber quem é, que vai definir se ele vai precisar de uma assistência maior na escola ou não. Não seria um papel do médico. Concorda com isso, Mariana? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do diagnóstico que a gente falou anteriormente, né? E às vezes eu até brinco, quem me acompanha sabe, eu não julgo o professor, de jeito nenhum. Mas assim, a gente traz algumas experiências que nos faz pensar. Então, às vezes eu brinco, porque eu não sei o diagnóstico, eu não sei qual é o grau, eu não sei onde... Mas vem cá, quando o médico dá,
ele vem com a orientação pedagógica, né? Eu ainda falo assim, brincando, que a gente tem que focar, gente, parece já clichê falar isso, porque é uma fala muito comum, mas a gente precisa trazer isso para a prática, né? A gente precisa conhecer nosso aluno, porque assim, muitas vezes, inclusive, ele surpreende o tempo inteiro. Então não adianta a gente querer colocar ele no grau X e trabalhar assim, porque o Google mandou, porque o DSM orienta, porque é diferente, né? Então envolve realmente a questão do ser humano, então isso é muito sério, a gente precisa focar muito, principalmente tratando dos alunos com autismo, das habilidades e dos interesses, né? Eu acho que são duas palavras assim que a gente precisa focar quando fala de inclusão escolar e autismo, que é habilidade e interesse, que eu acho que é o começo, né, de tudo, assim, por exemplo. E esquecer um pouco mesmo essa questão do diagnóstico, grau e classificar, enfim. Todo mundo é medido com a mesma régua, né? Com a régua do autismo e não com a régua da potencialidade, né? Então, e assim... daqui a pouco a gente entra um pouco, que eu vi alguém falando sobre adaptação curricular e talvez desse para puxar um gancho sobre essa questão. A gente volta para lá, a gente volta não, a gente entra nesse assunto. A gente entra, vai lá, Medi. Eu estou vendo aqui que tem escolas, né, que usam esses cuidadores para fazer outros papéis, nós já falamos sobre isso. Aí, Físio Jane Souza está falando, minha filha está com 9 anos em colégio particular e eles querem um laudo para poder saber a dificuldade dela. A dificuldade dela até hoje é o mesmo, a lentidão para interpretar e trocar o B pelo D. Né? Então, eu vejo muito mesmo essa busca por um diagnóstico que não vai ajudar na escola, porque não é isso que define o que a criança precisa. É conhecer a criança. E aí, voltando para a questão do que a Mari acabou de falar, da questão dos interesses, a gente tem a tendência de medir todo mundo pela mesma régua. Eu quero que ele aprenda isso. Ele tem tantas outras coisas incríveis que ele pode gostar. Ele tem tantas outras habilidades que podem ser aproveitadas, inclusive para chegar no ponto que a escola quer, mas a escola não enxerga isso. É aquela coisa daqueles filmes antigos de enquadrar e de colocar como se fosse um Lego, né? Todo mundo ali. Como se fosse um Lego. Todo mundo tem que estar montado da mesma forma e quem não aprende assim tem algum tipo de deficiência. Né? E aí perde-se a questão do interesse. A motivação é a base de tudo, a chave de qualquer coisa. Né? E eu tenho que pensar que o que motiva o meu aluno com autismo necessariamente, e é um fato quase clássico para todos eles, não é a mesma coisa que motivam outras crianças. Né? Sim, não são facilitadores sociais que vão ser inicialmente os utilizados nesse processo de aprendizagem, né? Ô, Ju, deixa eu só fazer um alerta aqui ainda falando sobre os profissionais de apoio, os acompanhantes, só para fechar, já que a gente tocou nessa questão do médico. É um alerta também, porque assim, muitas vezes tem vindo orientações médicas para se ter esse profissional, né? E assim, eu alerto as escolas e para as famílias que a gente tenha muito cuidado com isso. Né? Porque eu acho assim que ele precisa de uma avaliação educacional, né? Uma avaliação pedagógica para ver se de fato ele precisa, porque dentro da escola, quem sabe somos nós, né? A gente articula, a gente ouve os saberes, mas assim, a gente precisa também participar dessa avaliação, porque a gente que entende o que é que o aluno está precisando naquele momento na questão escolar. Então, assim, tem sido muito frequente uma discussão da judicialização, né, vindo inclusive pelo Ministério, que eu sei, assim, aqui o Ministério, ele tem sido muito atuante, né, mas assim, eu tenho escutado também muitos relatos de crianças que não têm necessidade, e às vezes a família entra na justiça, porque, né, vai pelo direito, enfim, às vezes não conhece, o Ministério obriga a escola a botar e às vezes nem tem a necessidade, assim como o médico. Né? Então, assim como tem os assertivos, tem os equivocados. Então, assim, é só para ter um cuidado que, assim, a escola precisa avaliar. Eu sei que nem sempre a gente tem essa equipe inteira, mas, assim, é bom o professor, coordenação, gestor, professor de salário de recursos, junto com os profissionais de uma forma geral, avaliar se há essa necessidade. Né? Não é só porque veio. Então, assim, é só um alerta que, assim, isso tem sido muito comum em várias cidades do Brasil. Mas também tem outro alerta, que a escola precisa avaliar pensando no potencial de aprendizagem da criança. Claro. Não na dificuldade. É porque vai ser mais difícil ensinar a esse aluno e isso, sinto muito, ninguém tem nada a ver com isso. O papel da escola perpassa por essa questão de saber quem é minha criança e saber que potencial ele pode atingir. Claro, é bem por aí. Né, para o que eu vou responder para essa família. Porque o que a gente vê muito é uma escola que não sabe o que fazer e por conta de não saber o que fazer, não sabe o que entregar. E a família, por achar que já está fazendo um grande favor daquela escola receber aquela criança lá dentro, não sabe também o que cobrar. Ou ela cobra a mais, porque ela quer que o filho dela aprenda as mesmas coisas que os meninos da mesma sala, e nem sempre isso é a realidade, a potencialidade daquele menino naquela fase. Ou cobra menos, porque eu também não espero muita coisa, eu só espero que ele não fique em casa durante 4 horas, porque ele tem direito à escola, e mesmo assim eu não sei, nem eu sei o que ele pode aprender lá dentro. Eu acho que
entra enquanto critério de discussão, né? Não é só uma escola despreparada, são pais também que não têm um perfil adequado de cobrança, até por conta de não estarem... Se a escola souber o que ela deve oferecer, é muito mais fácil conversar com um pai desse, né? Você vai chegar para o pai e vai falar, ó, esta criança, nesta fase do desenvolvimento, eu não tenho como possibilitar que ela aprenda as mesmas coisas da sala de aula, mas ela está nesse nível, pode aprender isso, isso e isso, e é isso que eu ofereço para vocês. Daqui a 4 meses, 2 meses, 3 meses, a gente conversa. Mas apresentar um planejamento aí de adaptação curricular, um PEI, né? Um plano isso, que está aqui para não deixar de falar, que daí a gente vai entrar depois nessa discussão, mas o PEI é justamente para isso aí. Né? A gente saber o que ensinar, o que esperar, né? Como trabalhar, e ele é realmente essencial para esse processo. Aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mari, a gente fala primeiro do PEI ou da adaptação curricular? Uma coisa tá ligada à outra. A gente pode começar a falar do PEI, né? Que eu acho que é a forma inicial de organização, e puxa para adaptação. Eu queria só fazer um comentáriozinho que Lu, lá da UFSCar, até Teo tá dando uma rapidinho aqui falando, que para fechar a discussão, que é justamente isso. É a única responsabilização para o AT. Então, o AT, ele é o único responsável pela criança com deficiência dentro da sala, dentro da escola, né? E não existe essa articulação com todos os outros. Só para deixar isso bem claro, e realmente isso tem acontecido. Joia. Então, vamos falar um pouquinho assim. Eu também vejo muito nesses movimentos de capacitação em que a escola não tem a menor ideia do que significa uma adaptação curricular. Sim. Quando a gente fala de adaptação curricular, a gente está falando de adequar esses conteúdos não estou falando de adequar a base do que o MEC nos traz, mas adequar o conteúdo e como as coisas vão ser apresentadas para essa minha criança de acordo com as necessidades dela. Explica um pouquinho para a galera o que é adaptação curricular, Mari. Bom, na verdade, existe também uma discussão grande em relação a isso. E, assim, a adaptação curricular é uma das estratégias mais antigas de se discutir dentro da educação especial, né? Mas, assim, pouco, eu acho, assim, que as escolas conhecem exatamente o que seria. Então, é sempre muito vago. Vocês precisam fazer adaptação curricular, Mas o que é essa adaptação curricular? Né? Então, assim, a adaptação curricular, ela envolve uma série de aspectos. Então, tem questões relacionadas a tempo, a questões a conteúdo, a objetivo, a questão estrutural, né? Então, assim, a gente divide a adaptação curricular entre pequeno porte e grande porte. Né? A de grande porte, aqui é de responsabilidade das maiores instâncias, né? De gestão, secretarias, enfim. E a de pequeno porte é a que a gente consegue solucionar aqui dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu posso ter adaptação curricular relacionada à modificação de tipo de letra para esse aluno. Eu posso fazer atividade de objetivo, a mudança, ampliação, diminuição, né? Menor quantidade de atividade. Então, assim, um tempo maior para ele. A gente pode quebrar o conteúdo em vários, pode fazer uma redução de conteúdo. Então, assim, a adaptação curricular, ela envolve uma série de questões. Só que a gente só vai saber o que é que a gente tem que fazer com o PEI, né? Quando a gente conhece a criança, a gente avalia e vê o que a gente quer trabalhar com esse aluno. Então, por exemplo, um exemplo de adaptação curricular que a gente, né, faz bastante. A gente tem a noção do que é que a gente tem como meta e objetivo para uma turma, um exemplo, e a gente, dentro desse contexto, a gente vai identificar qual é a meta e objetivo para o nosso aluno. Então, veja, é um contexto coletivo, mas a gente respeita o individual. Por isso que é planejamento educacional individualizado. Então, por exemplo, o objetivo da turma já é produção de texto, letra cursiva. O meu aluno está muito anterior a isso. É por isso que ele vai ficar de fora? Tenho que tirar ele da sala nesse momento? Não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar, né, numa forma de modificar, de adaptar, ou para a turma ou para ele, né? Que aí já entra uma outra estratégia que a gente chama de desenho universal da aprendizagem, né? Que Zerbato fala muito sobre isso. Então, assim, é você pensar no planejamento que você consiga contemplar todo mundo. Lembrar desse seu aluno, lembrar de todos os alunos na hora do planejamento. Então, assim, existe a diferença entre você fazer uma atividade diversificada e uma atividade diferenciada. Qual é o certo e qual é o errado? Vai depender da necessidade de cada aluno, né? Então, assim, a importância dentro da adaptação curricular é, mais uma vez que a gente está falando o tempo inteiro, a necessidade de cada um. Então, se ele está muito anterior à letra cursiva, qual vai ser a minha meta aqui? Que ele diferencie letras de número, que ele reconheça as letras em bastão, que ele, ao invés de contar a história, conte o nome dos personagens, enfim, a gente vai, né, fazendo essa modificação de acordo com a necessidade né, a habilidade de cada aluno, por exemplo. Tem muito mais coisa, mas de forma geral é mais ou menos isso.
Adaptação de tempo, tudo. Eu acho que uma das fases mais difíceis em se fazer essa adaptação curricular para a escola é a fase em que a criança sai da educação infantil e ela entra aí, né, no ensino fundamental. Eu vejo muitas dificuldades ocorrerem porque o ensino é mais estruturado, a necessidade de um aluno sentado se faz mais presente, e isso acaba fazendo com que, naturalmente, as crianças com grau maior, com alguns problemas a mais, tenham mais dificuldades nesse processo. Né? E a escola aí seja mais sofrido, porque eu também acho que é importante a gente discutir o sofrimento das nossas crianças frente às dificuldades escolares e às dificuldades de inclusão que vão ter. Eu vejo famílias chegarem extremamente exaustas, cansadas, exauridas, elas desistem do processo. Elas desistem. Para muitas dessas famílias é melhor a criança em casa, com paz e com respeito, do que numa escola em que elas são desrespeitadas o tempo todo. Então, eu acho que é importante que a gente discuta também. Eu vou te fazer uma pergunta muito polêmica. Muito polêmica. A escola é para todos? Deveria. Deveria. Mas hoje, ela é para todos? Ela não é. Ainda não. Eu acredito, assim, que tem pessoas com deficiência que, por mais esforço, por mais estímulo, por mais serviço que tenha, né, a escola ainda é um ambiente que pode trazer mais prejuízo do que benefício. Né? Aí entra uma discussão que é super polêmica, que é a questão da inclusão radical e a inclusão parcial. Né? Que, assim, a gente está tentando transformar essa escola para todos. Mas, assim, no formato que a gente está hoje, a gente não consegue contemplar todos os alunos. Né? Que, assim... De repente, se existisse uma mudança, uma transformação... Porque, assim, Ju, eu costumo dizer que, na verdade, a escola não tá para ninguém. Né? O ensino não tá bom para ninguém. A educação, ela realmente, ela cada vez mais preocupante. Então, assim, e quando entra um aluno que fala assim, ó, essa sua prática não tá dando, né? Desafia. Porque o que tem acontecido? A gente... vai no ciclo, o professor vai com aquelas mesmas atividades, com aquelas práticas, os alunos vão, mas qual está sendo o resultado disso? Né? Então, assim, a gente tem que repensar na educação de uma forma geral, porque tem muita gente que defende também que se a gente tem uma educação boa, a gente vai precisar falar bem menos de inclusão, por exemplo. Né? Então, assim, isso é uma questão que é muito além da inclusão, logicamente, muito além da pessoa com deficiência, né? Se a gente for parar para analisar os detalhes. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? É uma coisa que é mais para trazer mesmo essa questão da discussão de que, assim, por mais que a gente trabalhe, acredite, confie nas nossas crianças e que a gente tenha plena certeza do potencial delas, muitas vezes eu já parei para pensar assim, será que a escola está ajudando? Né? Será que não é melhor a gente pensar numa outra estrutura, num outro processo de aprendizagem para poder ressignificar a aprendizagem na vida dessa criança? Porque ela está cansada, ela está frustrada, a família está também. E eu acho que é uma discussão importante de se ter. Não há certo, claro. Não há errado, há linhas teóricas e realidades diferentes. Né? Eu estou vendo muitos relatos dos pais aqui. Tem uma pergunta de Leilane Sandes, que ela diz assim, ó, Mari, essa redução de tempo para crianças com deficiência, como funciona? Se eles precisam cumprir os 200 dias letivos também. Fale um pouquinho sobre isso, essa escola em que a criança entra antes ou entra depois, sai mais cedo, só vai uma parte da semana, como é que funciona isso? Na verdade, quando a gente fala também de adaptação curricular e de tempo, tem a ver com questão de avaliação, de atividade, de ter um tempo maior para a realização das atividades, das avaliações. Mas importante, ela tem um beijo para a Leilane aí. A gente tem visto muito isso como preocupante, porque tem os dois lados, né? Tem a criança que ela, organicamente, ela não está conseguindo suportar mais aquele ambiente. Eu vou falar o que eu penso, né? Tirando um pouco a ciência que eu estou falando mais pelas experiências que eu vivi agora. Então, assim, tem criança que, por exemplo, acompanhei Henrique, um aluno meu, que ele ficava num momento que ele não conseguia mais. Então, estava sendo exaustivo, estava sendo prejudicial para ele, né? Ficar naquele ambiente. Só que, assim, o que é que eu costumo dizer? A gente não pode se acostumar com essa ideia e trazer ela como uma rotina e ser normal. Então, qual era o objetivo? A nossa meta era aumentar cada vez mais o tempo de permanência de Henrique na escola. E aí entra como meta e entra como estratégia. Né? Porque também, assim, não adianta eu querer forçar a criança a ficar no ambiente, porque ela vai ter que cumprir os 200 dias letivos dela ali. Né? Então, assim, porque tudo que a gente consegue durante o dia, quando dava 11 horas no relógio biológico dele, ele falava, ó, mamar, já fui. Botava a mochila nas costas e descia. Ele não conseguia, porque quando ele ficava, estragava tudo do resto do outro dia. Então, isso eu acho que tem muito a ver com a questão de flexibilização,
né? A questão do respeito, as especialidades de cada aluno, de cada criança, que tem a ver também com o que você falou, de que a escola é para todos ou não. Então, acho que quem vai definir isso, mais uma vez, é cada criança, né? Eu só acho assim, Leilane, que a gente não pode se acostumar com a ideia, porque ele realmente precisa aí os 200 anos letivos, certo? 200 dias. Mas eu também não vou ficar forçando ele a ficar ali dentro para cumprir isso. Eu acho que ele tem que ter as metas dele, as atividades dele, cumprir aquilo. E assim, deixar lá como meta aumentar tempo. Então, hoje a gente fica mais 10 minutos, vamos, né? Tem que fazer parte de metas da adaptação. Esse programa estruturado, né? Que é isso que eu acho que falta mais. As escolas, às vezes, tomam atitudes extremamente acertadas, mas sem ter ideia do que estão fazendo ou por que estão fazendo. Muitas vezes fazem para ou não atrapalhar a vida de outros alunos, ou facilitar um pouco a sua vida e a vida de seu professor, e não porque está pensando no processo de aprendizagem da nossa criança, com qualquer dificuldade que seja. E tudo que é feito, né, com cuidado e com responsabilidade, dependendo do ponto de vista ao qual o sujeito está inserido, né? Então, se eu pensar neste aluno, que para ele é importante sair meia hora antes, porque ele não dá conta, porque ele gasta muita energia ficando sentado aquele tempo todo e ele não dá conta. Vai desregular, vai atrapalhar a turma, mas já cumpriu o papel de aprendizado dele de hoje, o plano dele de hoje. Eu também acho que você está certíssima, não há problema. Mais uma vez, é para retomar aquela história de que não há receita de bolo. Né? Exatamente, para cada um vai funcionar. Para cada um, dentro de um quadro de responsabilidade, de saber que eu estou fazendo aquilo porque eu sei responder. Isso, perfeito. Sabe por quê? A escola não sabe a resposta. Exatamente. Né? E assim, você tá indicando. Eu vou só contar um desses casos, né, de processo de inclusão. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, mas é para ilustrar exatamente isso. Quando eu estava fazendo uma adaptação curricular para uma criança que tinha muita dificuldade com a questão de abstração, de matemática, mas ele adorava parque e ele gostava muito de comer. E era uma escola pública. Eu falei, então, na hora da aula de matemática, que ele não para, ele não dá conta. Eles estavam, era um menino do segundo ano do fundamental, eles estavam passando por um assunto que era muito complicado. Eu falei, a gente pode trabalhar matemática com ele em outro ambiente, no ambiente que ele goste. Ele não tem que estar no parque por estar, ou na sala, ou no refeitório da escola por estar. A gente pode ir lá trabalhar com ele contagem de prato, compreensão de ordens, coloque ali, faça de tal forma, suba tantos degraus, desça tantos degraus. E isso acabou funcionando bem, mas antes eu ouvi da escola. Se eu falar para a mãe dele que na hora que os meninos estão estudando matemática, ele está na cozinha, a mãe dele me mata. E eu falei assim, não é o que a gente diz, é como a gente diz, pode deixar que eu explico. Perfeito. E a mãe super apoiou a ideia e claro que a escola tinha as metas para isso, né? Então, ele vai estar na cozinha aí no parque, mas ao final da semana ele precisa subir um degrau a mais, compreender a ordem de voltar ao degrau, aí trabalhar o mais e o menos relacionado a isso. Fale um pouquinho da criança estar em outros lugares dentro da escola, mas com objetivo. Eu acho perfeita essa colocação, porque assim, eu acho que também o grande problema é que é o medo, né? Justamente pela insegurança de argumentar alguma coisa. Né? Então, por exemplo, assim como a questão do tempo, né, que Leilane levantou, de certa forma pode ser para se livrar do aluno, e aí a escola não vai querer chegar e falar isso para a filha, obviamente, né? Mas assim, quando você tem isso como planejamento, como meta argumentado, você consegue colocar. Então, por exemplo, se ele não está conseguindo ficar dentro da aula de matemática, ele tem os objetivos dele a cumprir, né? A gente percebe que em outro ambiente ele consegue produzir melhor. Por que não fazer isso? Né? Só que assim, lógico que o que eu penso é o seguinte, a gente nunca deve perder de vista tentar trazer para o coletivo. Eu, pelo menos, acho. Né? Mas assim, precisamos respeitar. Se nesse momento, né, ele está desenvolvendo melhor na cozinha, no pátio, no parque, vamos levar a atividade para lá e em um outro momento a gente volta e traz ele para a sala. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Mas isso tem muito a ver, Ju, com a percepção de escola, de estar todo mundo sentado, olhando, fazendo. Né? Tem uma charge que eu uso muito, que é uma criança fazendo uma escultura no pátio e a professora de expressão artística vai brigar com ele porque ele está atrasado para entrar na sala, para ficar no papel que ele mal consegue pegar no papel. Ele é um artista, ele prefere outras formas, enfim. Então, assim, isso é muito preocupante. Mais uma vez, volta no conhecer os alunos, focar nas habilidades, nos interesses e respeitar isso. Né? Então, assim, a gente precisa explorar outros ambientes. A gente tem que focar
Por isso que é importante o PEI. Qual é a meta? Qual é o objetivo? Né? Se for para ir para a sala de aula, pode colocar como meta, mas agora não é o momento. Quanto tempo eu fiquei do lado de fora com o Henrique? Ele não entrava nem na escola. Como é que eu vou querer alfabetizar ele se ele nem entra, por exemplo? Né? Então, assim, são metas que são graduais, são aos poucos, respeitando essas questões. Então, a gente tem que ir passo a passo. Então, matemática, beleza, bora fazer no parque. A meta seguinte pode ser matemática em sala ou matemática mais perto, mas, enfim, eu concordo plenamente com o que você trouxe, né? Joia, joia, que bom te ouvir, que bom saber que a gente, às vezes a gente, ontem a Adriana falou uma coisa que eu gostei muito. Eu quero falar duas frases para a gente conversar em cima delas. Uma que a Adriana falou assim, nós somos eternos detetives. A gente vai usando uma coisa ali, usando outra, deu certo, tenta fazer, mas o tempo todo a gente está investigando, somos investigadores. Claro, do que pode funcionar e do que não pode. E a segunda tem uma frase dentro do autismo que eu gosto muito, que é uma frase que diz assim, a grande dificuldade, o grande problema do autismo grave é que ninguém enxerga as potencialidades. E o grande problema do autismo leve é que ninguém enxerga as dificuldades. Né? Eu acho que isso tem que estar diretamente aí relacionado a essa discussão sobre a questão da inclusão. Por mais leve que seja, né, algumas atividades vão precisar ser adaptadas. Eu já acompanhei pacientes com altas habilidades em que ele tinha 6 anos, ele já estava alfabetizado desde os 2 anos, aprendeu, falava e escrevia em 2 línguas, desde os 2 anos de idade, e a escola para ele era um saco, óbvio, né? Os colegas todos aprendendo a letra A, a letra B, a letra A, E, I, O, U, e ele respondia antes de todos, e estava com grandes dificuldades relacionadas a uma inclusão social dentro da escola por conta disso. Ele ficava muito nervoso quando os alunos erravam a pergunta da professora, e aí a gente falou assim, vamos adaptar umas atividades para ele, para que ele tenha mais, né? Enquanto os colegas estiverem trabalhando uma coisa que ele já dá conta, ele tem um pouco mais. E na prática, isso acabou não funcionando, por quê? Porque quando a gente fazia uma atividade mais elaborada, se ele planejava escrever o nome dele dentro de uma linha que não cabia, ele passava 40 minutos chorando. Então, no sentido, era uma criança que tinha um autismo leve, a gente pensou assim, nossa, que massa, adaptar a atividade para um menino super dotado com altas habilidades, e no fim das contas foi muito difícil. Às vezes é muito mais, sim. Enxergava as dificuldades que ele tinha de inflexibilidade, de compreender, né, essas questões. Perfeito, Ju. Isso acontece mesmo, né? E assim, às vezes as crianças que têm a inteligência, né? As crianças com autismo, por exemplo, que têm aquela questão do Asperger também, as crianças com habilidades, às vezes elas sofrem muito mais do que as crianças clássicas, por exemplo, sabe? Que precisam de adaptação porque é mais evidente. Então, essas crianças, elas sofrem muito em vários sentidos, né? Tanto na questão de socialização, por conta da dificuldade, e também da questão pedagógica. Então, a gente sempre fala muito em adaptação, às vezes, para menos, né? Redução, a gente minimiza as questões de grau de dificuldade, mas pouco a gente discute sobre essa questão da ampliação, né? Das estratégias de contemplar também esses alunos que são além. Né? Então, assim, existe até algumas... vai ter uma live aqui da nossa maratona no dia 7, que é exatamente sobre isso. Jane Isidoro vai falar sobre altas habilidades e autismo, crianças que precisam de adaptações a mais. E assim, e que entra um pouco em relação a essas questões, né? Então, assim, não é porque ele sabe muito sobre alguma coisa, tem uma facilidade, que a gente não vai precisar adaptar, né? Que a gente não vai precisar flexibilizar. Então, a gente realmente precisa se preocupar em relação a isso e tá investigando o tempo inteiro. Eu acho que a gente realmente é detetive, né? Porque assim, não existe receita, por mais que sejam os mesmos diagnósticos, são estratégias diferentes, são formas de lidar diferente. Enfim, então a gente tem que estar o tempo inteiro. Eu sempre falava assim, quando eu era ADI, eu era mediadora, eu falava que minha função ali era justamente de detetive. Porque a gente ficava tentando investigar o que era melhor, o que não era, né? As janelas para a gente entrar e investir. Então, realmente, a gente precisa focar nisso. E prestar atenção nessa flexibilização e adaptação que qualquer aluno pode precisar. Você continua falando, eu vou levantar para prender minha cachorra, que eu não tô nem te ouvindo. Ela tá participando do papo aí. Eu vou chamar eu também. Ai, meu Deus, vou chamar meu cachorro para participar também, que ele tá aqui empolgado. Então, assim, é uma questão que a gente realmente precisa se preocupar. E, mais uma vez, sendo repetitiva, mas que a gente pense na importância da gente levantar as necessidades e as estratégias de cada aluno,
né? Então, assim, seja para mais, seja para menos, a gente precisa pensar. Por isso a importância do PEI, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, essa necessidade. Eu vejo algumas pessoas falando a importância da família. Sem dúvida, a família, ela é a base do PEI, né? É onde tudo começa, porque é justamente onde a gente vai investir nessa troca, né? Nesse levantamento de informação, de expectativa. E só uma outra coisa importante também, que alguém falou, que acho que foi Leilani também, que você falou assim, mas a família não sabe nem o que cobrar, né? Como cobrar. Às vezes isso é para mais e às vezes isso é para menos. O que causa também o estresse no aluno. Então, por exemplo, eu entrevistei uma família que a menina era primeiro ano e tinha autismo clássico, mas ela ainda não tinha as habilidades pré-requisitas para alfabetização, e o pai falou, eu quero que até o final do ano ela se alfabetize. Ela, né? Talvez não seria a meta dela agora a alfabetização, mas ela pode ir no caminho. Então, assim, a gente estabelecer as metas e conhecer, como você estava falando antes, o argumentar, o saber explicar, agora a gente não vai trabalhar com alfabetização, mas a gente vai trabalhar com a identificação das letras iniciais dos nomes, a gente vai diferenciar letras de número. É você saber o que é que você realmente vai trabalhar com aquele aluno que você espera, né? E as formas da gente estar revisitando o tempo inteiro essas metas, enfim, dentro do desenvolvimento de cada um, né? Gente, a gente também tá ao vivo pelo Facebook do BIS TV oficial. Então, se a gente cair aqui, porque a gente tem o nosso tempinho de 1 hora aqui no Insta, se a gente cair aqui, a gente finaliza lá, tá? Para não ter que iniciar outra live. E lá vocês também vão ter acesso a esse bate-papo meu e da Mari por um longo tempo, tá? Vocês podem assistir depois. Pois é, Mari. Agora, vamos definir o que é PEI? Vamos lá. O PEI, na verdade, ele tem diversas nomenclaturas, né? Para a gente começar batendo esse papo. Na que a gente utiliza, a gente pesquisa muito lá na UFSCar e Gabi, né, Thanos Valadão, que discute muito isso lá com a gente usa a definição do planejamento educacional individualizado, né? Que, assim, é um instrumento, né, um documento escrito, impresso, aonde a gente utiliza muito dentro das escolas e, principalmente, que tem o fácil acesso ao professor, né? O objetivo desse instrumento é que a gente reúna todas as informações desses alunos, né, com avaliações, seja de protocolo, seja pedagógicas, né? Independente da forma que seja feita, ela precisa ter as avaliações dos alunos, com a participação de todo mundo que trabalha com ele. Então, a gente precisa da voz da família, a gente precisa da voz da terapeuta, da fono, da enfermeira, da acompanhante, do professor, quem tiver, né, trabalho, contato com essa criança, é importante que participe. Logicamente que o ideal é que isso aconteça de forma coletiva, conjunta, mas nem sempre, né, a gente consegue ver que isso é viável, mas o importante é que todo mundo participe dessa construção. E dentro desse instrumento, além dessas avaliações, a gente tem a parte também curricular, né, que é justamente que define e facilita a vida desse aluno. Então, é como um instrumento norteador. Então, a gente vai ter lá o que é que o aluno consegue fazer. Então, a base do PEI como avaliação, a gente vai saber qual é o ponto de partida. Então, o que é que ele consegue fazer? É o primeiro foco. Ele consegue fazer isso, isso e aquilo. A gente quer que ele faça o quê? São as metas de curto, médio e longo prazo. A gente quer que ele alcance isso, isso e aquilo. Qual o período de tempo? Tempo tal. Quais estratégias que eu vou usar? Tal. Qual a avaliação? Tal. Então, assim, a gente consegue definir e muito mais do que a vida escolar, mas de um desenvolvimento de uma forma geral. Por que isso? A gente vai traçar tanto as metas curriculares, como as metas individuais, que a gente chama de paralela. Então, exemplo, a meta de Henrique já foi não bater em ninguém um dia, na sala de aula. A outra meta é aumentar tempo de roda, a outra meta é conseguir pegar no lápis. Então, assim, são metas paralelas que é de cada aluno, né? Então, assim, são metas que eles trazem. Então, entrar na escola, reconhecer isso, fazer assim a questão da comunicação, cada um vai ter suas metas paralelas, as individuais, e a gente não pode desconectar, que é a grande questão, Ju, que aí entra no, o aluno tá na escola só para socializar, e não é isso. Lembra que eu falei? Acesso, participação, aprendizagem e permanência. Então, a gente tem que garantir tudo isso. Então, por exemplo, além da socialização e das metas individuais, a gente tem que estar relacionado às metas curriculares, né? Que aí envolve os conteúdos, envolve o que a turma está trazendo. Então, assim, é junto, mas dentro do que ele consegue, dentro da potencialidade e da limitação que ele tem ali, a gente vai trabalhando, né? Então, assim, o PEI, ele é muito mais do que um instrumento de sala de recurso, como é muitas vezes conhecido, né? Então, assim, aqui em Salvador, a gente utiliza muito o PDI, né? Que ainda existe uma prática muito focada dentro da sala de recurso, só que não é essa a ideia. O PEI é, na verdade, uma ampliação disso, né? Para promover o desenvolvimento e o desempenho escolar.
né? Então, assim, tem nuances muito maiores de discussão, mas, assim, de uma forma geral, ela é basicamente isso. E dentro do PEI, você consegue ver quais são as metas, os objetivos e quais os serviços demandados. Então, assim, se a gente tivesse um PEI estruturado, a gente conseguiria claramente dizer quem precisa de AT ou não. Entende? Quem precisa do cuidador ou não. Quem precisa da sala de recurso ou não. Mas, assim, a gente ainda é uma realidade... Desculpa. Não, então é isso, a realidade que está chegando ainda, né? Ainda não está estruturado. Fala assim, mas como é um PEI? Cada escola pode construir seu PEI, né? Existem diversos modelos, mas não existe um modelo ideal para a sua escola. Você precisa construir esse modelo, porque vai depender do serviço que você tem, né? Do tipo o perfil de professores, o que você tem, né? Então, assim, é importante que você tenha noção. Existe a leitura, a literatura, tem um monte, inclusive, que eu posso disponibilizar. Mas a gente precisa sentar, encarar isso como, né, a missão da escola e colocar para funcionar com a cara da escola, que é de responsabilidade de todos, no caso. Massa, massa. É sempre maravilhoso te ouvir. Tem muitos elogios aqui para você. Estão amando muito. Que bom. Muitas coisas aqui. Deixa eu ver. Tem uma... Que papo maravilhoso. Como levamos, né? Com isso, levamos que seremos eternamente alunos. Exatamente. Aprendendo e buscando o melhor para o nosso paciente, para o nosso indivíduo. Independente de rótulos, né? Mas sim buscando metodologias aí específicas para cada um deles. Eu falo muito isso. Quem segue uma linha só é escritor de livro. Quem está na prática precisa ver o que é melhor para a nossa criança, para o nosso paciente, para o nosso filho, para o nosso aluno. Com certeza. Isso a gente não alcança aí. A questão da observação de quem é esse sujeito, o que ele está querendo, né? O quanto que ele está frustrado, o quanto que ele está motivado. A motivação é diretamente proporcional ao nível de aprendizagem. Eu só aprendo o que me motiva a aprender. Sim. Né? E por que eu estou aprendendo? Né? Aí entram os reforçadores. Por que aquilo é importante para mim? Quanto mais importante for, mais esforço eu vou fazer para que isso... Vou fazer para ter, isso. Nós vamos encerrar aqui pelo Instagram. A gente vai começar a nossa finalização aqui do processo. É um assunto que não se encerra nunca, não se esgota nunca. Não mesmo. Cada dia que eu vim aqui, eu vim para plantar uma sementinha de uma pergunta a mais na cabeça de vocês. A gente não está aqui para responder coisas, e sim para discutir coisas. Com certeza. Respostas reais a gente tem aí quando a gente coloca em prática. Muito obrigada pela participação de todos vocês em pleno sábado de tarde. Mari, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela parceria que a gente faz na vida. Seja obrigada a você. Seja na escola, seja nas palestras, nas capacitações aí pelo Brasil. Mari é uma das nossas professoras da especialização em TEA, que a gente tem aí em grande parte do Brasil, em vários estados no Brasil. Procurem a gente em box para saber onde é que a gente tem turma. Pode ter uma pertinho de você. Vocês vão estar pessoalmente com a Mari discutindo a questão da inclusão do sujeito com TEA. Foi muito maravilhoso, Mari. Obrigada. Obrigada a você, Ju. É sempre um prazer estar trocando com você aqui, né? E trazendo essas reflexões aí diárias que a gente tem vivido. Estou à disposição, na hora, qualquer hora, estou aqui, pronta para a gente poder tentar desconstruir algumas questões, principalmente em relação à escola, né? Um ótimo sábado para vocês. Amanhã a gente tem nosso 5º dia. Amanhã a gente vai estar com Michele Joia, a Michele do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre como a gente fazer aí, adaptar as atividades em casa para esse aluno conseguir fazer as atividades ou na quarentena ou fora dela. Fiquem em casa, não saiam de casa, mas fiquem por aqui. E daqui a pouco... Obrigada, galera aí também que assistiu. Oi? Um beijo pra galera que assistiu aí, todo mundo acompanhou. Eu não consegui ver direito porque, né, a gente às vezes se passa, mas um beijão pra todo mundo que tá acompanhando todas as lives. Quarta-feira vai ter uma com Augusto Coutinho, né, professor, cientista e autista. A gente vai estar batendo um papo maravilhoso. Tá todo mundo convidado no @Mamari Lopes com Y. Né? Então, ele já tá com internet? Me diga que sim. Já instalou a internet hoje, minha filha. Ótimo, porque ele é o nosso convidado do dia 10 e eu não anunciei ainda, que eu fiquei, deixa eu esperar a internet dele vir na segunda. Pois é, eu tô anunciando que ele me mandou mensagem agora, ó, internet ok, live ok. Aí eu, então pronto, brota na minha live. Maravilha, maravilha. Obrigada, Mari, beijo enorme. Beijo pra galera, Ju, beijo, brigadão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.